quer falar conosco nessa noite. Algo poderoso, em nome de Jesus. Já está sendo, né? Só com esse momento aqui de oração, de entrega. Estou ansioso demais por essa série. Ainda na segunda-feira falávamos sobre isso. Série aqui na igreja, irmão, realmente parece que é Netflix. Parece que você está assistindo ali uma Prime, ali, algo assim. Que você quer o próximo culto. Então esteja preparado, prepare o seu coração para estar aqui todos os dias da série, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 40, versículo 14. Gênesis 40, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim para nós: Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tem a bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Amém. Provavelmente a minha versão é bem diferente. Queria que você fechasse os seus olhos agora, toda a igreja. Se você puder nesse momento e ainda nesse mesmo espírito, do momento aqui de adoração, no momento aqui de intercessão, de oferta, nesse mesmo espírito eu queria te convidar a fazer uma oração nesse momento. Não que eu fique aqui sozinho orando, mas faça uma oração aí no seu lugar, você e Deus. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por esse culto. Queremos te agradecer por essa noite, Pai. Sabemos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tem algo poderoso para as nossas vidas, para fazer ainda esse mês. Esse mês, Pai, em nome de Jesus, só está iniciando e o Senhor tem coisas para destravar nas nossas vidas. O Senhor tem coisas poderosas para nos entregar nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, o que eu espero nessa noite é que essa palavra seja para mim também. Que o Senhor ministre no meu coração através dessa palavra. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, ministre no coração de cada vida que está aqui, Pai. Ouça agora, Pai, em nome de Jesus, os pedidos de oração. Ouça agora, Pai, em nome de Jesus, as vozes que aqui clamam, as vozes que aqui falam contigo nesse momento. E faça algo extraordinário nas nossas vidas, assim nós te pedimos. Amém, amém. Nós lemos aqui esses dois versículos, uma breve parte da história de José. José, nesse cenário, ele estava preso, ele estava encarcerado nesse momento. Passado algum tempo, aonde José estava preso, foram colocados juntamente com ele mais duas pessoas, o copeiro e o padeiro de Faraó. Naquele momento, a Bíblia vai dizer que aqueles dois, naquela noite, eles tiveram um sonho. Você conhece a história? Cada um deles teve um sonho. E logo pela manhã, eles acordaram assustados, acordaram preocupados com o sonho no qual eles tinham tido na noite anterior. Então, naquele momento, José, tomado pelo Espírito Santo, nós cremos, ele revela o sonho para aqueles dois homens. Ele faz uma revelação do sonho. Um daqueles homens teria um destino bom, e aquele outro homem tira uma sentença de morte. Duas coisas totalmente distantes. Mas naquele momento, José, ele vai e pede para aquele homem que ele sabia que saindo dali seria restituído ao seu cargo de confiança de Faraó. Ele fala assim: quando você sair daqui, lembra-se de mim. Lembra de mim, de que eu interpretei o sonho. Lembra de mim quando você estiver diante de Faraó, quando você estiver lá. Agora lembra, fala de mim. E aí nós vemos que José, quando paramos para ver a história de José, Maico, nós vemos que José, ele foi várias vezes injustiçado. Ele fala isso: eu estou aqui injustamente, não era para eu estar preso, não era para eu estar aqui nesse lugar. Eu já vim do meu povo, da minha terra, de forma injusta. Você sabe, com 17 anos, José foi vendido pelos seus irmãos. Chegou na terra do Egito e depois ele passou por algumas situações ruins na vida dele, até que ele foi preso. Mas naquele momento, talvez passou na cabeça de José assim: cara, agora eu revelei o sonho para esse cara. E o que Deus está me mostrando é que daqui 3 dias ele vai sair daqui. E ele vai estar diante de Faraó. É a minha chance de sair daqui também.
quanto tempo você acha que depois disso José ainda ficou preso? Quem lê Bíblia aí? Quanto tempo ainda, depois dessa revelação, José falou assim, não, agora, Michael, eu vou sair daqui, porque ele vai falar de mim. E quando ele falar de mim, eu imagino José pensando, Faraó, ele vai me tirar daqui também, ele vai me colocar para fazer alguma coisa, porque Deus me revelou algo. Depois disso, quanto tempo José ainda ficou preso, igreja? Amém, ó, tem um pessoal que lê a Bíblia aí. Irmão, depois desse momento, quando provavelmente ele achou que ia sair, a Bíblia vai dizer que ele ficou mais 2 anos preso naquele lugar. E aí que eu começo a mensagem de hoje, a mensagem dessa noite. Talvez você aqui, assim como José, achou que agora a sua vida ia dar uma virada, que agora a sua vida ia mudar. Ou você começou a fazer tantas coisas boas, porque José, ele fez coisas boas naquele momento. Ele falou assim, cara, ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele foi tomado ali por Deus para revelar algo, e agora seria o momento dele sair, mas ele precisou ficar mais 2 anos preso. E talvez você já está aí há 3, 4, ou 2, ou 5, ou 7, sei lá quanto tempo, esperando algo do Senhor, mas isso não acontece. Talvez, assim como José, de forma injusta, você passou por tantas dificuldades, por tantas coisas na sua vida, e você está falando assim, nossa, quando vai chegar o momento no qual eu vou ser liberto de tudo isso, no qual eu vou sair de tudo isso, e vou poder começar a viver coisas boas no Senhor? Só que é interessante, algo que Deus falou comigo à tarde, eu estava lendo essa passagem, eu comecei a ler ela à tarde, que assim que José, ele revela esse sonho, aqui há 2 destinos. Só que um dos destinos daqueles 2 homens era ruim, era um destino ruim. E logo para esse homem, José, ele não dá atenção. Ele não pede para aquele homem que sairia daqui 3 dias e depois disso ele morreria. Ele não fala assim, vai lá também e lembra de mim. Não, ele vai naquele que pode resolver o problema dele. Amém? E algo que Deus falou no meu coração é que muitas vezes nós ficamos buscando soluções em pessoas, ou buscando pessoas que não podem verdadeiramente fazer algo por nós. Pessoas que, assim como esse homem, talvez já estavam mortas, só que espiritualmente. Há um tempo atrás, eu poderia ter escolhido caminhar com o pastor Pablo, assim como foi a minha escolha, ou caminhar com o pastor Igor, ou caminhar com você que está aqui há um bom tempo, ou caminhar com você que está chegando agora. Eu poderia ter escolhido, ou escolhi caminhar com vocês. Mas eu também tive outras opções na minha caminhada, na minha vida, de andar com pessoas que não me levariam para o meu propósito. O que José está nos ensinando aqui, vamos atrás de pessoas sim que vão poder nos levar para o propósito. Ele focou naquele que poderia tirar ele daquele lugar, falou assim, cara, esse cara, ele é o único que pode falar de mim agora nessa situação, e eu ir mais perto do meu propósito e eu sair daqui. Então o meu primeiro conselho para você, irmão, nessa noite é, não fique andando com pessoas que vão te afastar do seu propósito. Não fique andando com pessoas talvez que já estão mortas espiritualmente e que não te levam para mais perto do Senhor, a menos que for para que você seja luz na vida delas, a menos que for você que vai mudar a vida dessa pessoa. Tome as escolhas certas na sua vida. Esse homem que tinha uma sentença de morte também fala para mim, ao meu coração, de coisas que nós precisamos abandonar, coisas que já estão mortas há muito tempo, mas mesmo assim nós ficamos carregando, nós queremos permanecer com essas coisas nas nossas vidas, coisas que Deus já falou para nós, cara, isso aí é morte para a sua vida, isso aí não faz mais parte de quem você é, não faz mais parte da sua identidade ou da identidade que eu tenho para você, não faz parte do lugar da onde eu quero te levar. Então nós precisamos abandonar coisas que nos levam para a morte, coisas que já são morte nas nossas vidas, que tem esse significado. Então a gente vai ver que José, ele faz essa revelação. E aí nós vemos o José, cara, quando você vai ver a história dele, nós falamos assim, cara, que da hora. Um cara que você sonha, às vezes, irmão, eu sonho à noite, e chega de manhã eu nem lembro o que eu sonhei. Já aconteceu com você? Às vezes você não consegue nem lembrar direito o que você sonhou. Às vezes você queria tanto lembrar daquele sonho, você nem lembra. Mas José, ele poderia revelar sonhos. Deus, ele deu esse dom para ele. José era um cara que quando as pessoas estavam perto dele, coisas boas aconteciam. Você vai ver na história que depois de todo aquele cenário ruim que se aproximava sobre o Egito, José foi um cara positivo naquele momento. José era um cara que as pessoas estavam perto dele, e as pessoas tinham benefícios quando estavam perto dele, porque ele tinha esse dom. Mas quantos de nós, talvez, assim como José, por acharmos que temos capacidade,
Nós falamos assim, cara, eu tenho dons também, eu tenho capacidades, e por isso nós exigimos coisas de Deus. Nós falamos assim, eu tenho um dom, eu sou capaz, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, então Deus, Ele precisa fazer algo na minha vida. Naquele momento a situação de José era adversa, Deus não tinha mudado a realidade dele, mesmo assim, ele não blasfemou contra o Senhor. Mesmo assim, a gente não vê na Bíblia ele se revoltando com Deus, porque teria que ficar mais 2 anos esperando. Porque logo de início não foi lembrado pelo copeiro, e ele não blasfemou contra Deus, ele não se revoltou contra Deus, e mesmo tendo dons, mesmo sendo um cara bom. Talvez existem pessoas aqui no nosso meio, ou pessoas que nós conhecemos, que por achar que tem algum dom, por achar que tem alguma qualidade, merecem coisas. Irmão, se não for pela graça de Deus, se não for pela misericórdia de Deus, se não for pelo agir do Espírito Santo, nós não somos ninguém. Essa aqui é a verdade. Só que a gente vê na história que passaram esses 2 anos. E aí aquele copeiro, ele se lembra de José. Depois de 2 anos, numa outra situação, parecida com a qual ele já tinha vivido antes. Agora Faraó também teve um sonho, na verdade 2. E ele se lembra que existia um homem que estava preso num cárcere que poderia revelar o sonho para ele. Nós vemos que naquele momento José, então, ele tem uma virada total na vida dele. Cara, José foi injustiçado durante várias vezes. José estava preso, eu não sei como que é isso. Eu imagino como deve ser ruim ficar preso ali durante 2 anos num cárcere. Mas agora José, ele teria uma virada na vida dele. E algo que Deus colocou no meu coração, que muitas vezes eu peço a Ele. Eu falo assim, Deus, que dia que o Senhor vai fazer uma virada, provocar uma virada na minha vida? Que dia que tudo isso vai acabar, todo o tempo de dificuldade, de deserto, isso vai acabar na minha vida? Quando vai ser o momento da virada? Quantos aqui querem isso? Esse momento, esse dia. Irmão, esse dia pode ser agora, na série do Pastor Pablo. A série do impossível. Mas algo que Deus falou no meu coração, irmão, é que é loucura da nossa cabeça, loucura de nós. Queremos viver isso, se não levarmos tempo, se não dedicarmos as nossas vidas a Deus. A verdade é que nós vemos para o culto só quando nós queremos. Quando nós não estamos com vontade, nós não vemos ao culto. Muitas vezes nós não dedicamos tempo em oração com Deus. A verdade é que nós não dedicamos tempo de intimidade com Deus. E quando eu falo assim, quem quer vitória aí? Todo mundo levanta a mão, glória a Deus. Quem quer uma virada? Uhul! Todo mundo levanta a mão e fala, glória a Deus. Mas isso daí, irmão, é ilusão. Se você não dedicar tempo com a palavra, se você não dedicar tempo com Deus, se você não dedicar tempo de vir à igreja, se você não dedicar tempo para estar aqui os 4 cultos da série, nada é impossível. É loucura. José, então, ele teve uma virada, que José, ele tinha intimidade com Deus. O fato dele revelar um sonho, algo espiritual, isso mostra para nós que ele era um homem que tinha intimidade, e por isso chegou o tempo da virada na vida dele. Por isso chegou o tempo no qual ele foi lembrado, e nesse tempo todas as coisas começaram a mudar. Sabe, acontece que muitas vezes nós ficamos clamando a Deus, Pai, por que isso está acontecendo comigo? Por que já faz tanto tempo que eu estou esperando por algo e nada muda na minha vida? Parece que o meu irmão do lado, ele muda a vida dele, o Senhor faz coisas poderosas, mas comigo não acontece. E aí nós começamos a pedir para Deus e falar, Deus, quando que isso vai acontecer? Irmão, José, ele precisou ficar 2 anos lá, e a Bíblia me mostra que esses 2 anos foram fundamentais na vida dele, porque muito provavelmente ele estava ali sendo preparado por Deus. E eu quero te mostrar algumas coisas, algumas situações, algo que Deus revelou para mim através da palavra. Se José, ele tivesse saído dali, daqueles 3 dias depois que ele revelou o sonho daqueles homens, muito provavelmente ele não seria um homem de confiança de Faraó. Ele não teria chegado ao cargo de governador sobre o Egito. Porque naquele momento, o cargo que tinha talvez disponível no Egito era o cargo de padeiro. 3 dias depois, como foi revelado, o padeiro morre. Então você imagina comigo se o copeiro fala assim, não, eu tenho um cara lá na cadeia. Ele é bom, ele revela sonhos, ele faz coisas, ele tem contato com Deus. Eu fiquei lá com ele um tempo e ele é esse cara. E naquele momento que José sai, o Faraó talvez não tinha tido sonho ainda. Então ele fala assim, cara, eu tenho um cargo para você aqui, o cargo de padeiro.
o cargo, sei lá, qual cargo que ele colocaria José naquele momento. Mas Deus, ele não te chamou para esse cargo de padeiro. Deus, ele não te chamou para um cargo qualquer. Deus, ele não te chamou para algo simples. O que Deus está te chamando é para algo extraordinário. O que Deus está te chamando é para algo poderoso nesse tempo, na terra. Então é por isso que muitas vezes nós precisamos ser forjados. Por isso que muitas vezes nós precisamos esperar, ter paciência. Não podemos atropelar as coisas. Quantas coisas nós atropelamos na nossa vida, Lino? Quantas coisas, pastor, muitas vezes nós atropelamos na nossa vida. Nós casamos quando não era para casar. Começamos um namoro quando não é para começar um namoro. Você começa um negócio que Deus não falou para você começar. Você recebeu uma palavra de Deus e amanhã você já quer sair fazendo tantas outras coisas. Não, você fala assim, nossa, agora eu recebi uma palavra, eu vou abrir uma igreja. Mas não é isso que Deus está falando para você. O que Deus quer para você agora é talvez te treinar, é talvez te capacitar, é fazer você esperar o momento certo para que Ele possa te usar da forma como Ele realmente deseja. Sabe, a espera, eu vejo que ela não é ruim. Foi necessário essa espera na vida de José. Foi necessário porque no momento certo ele foi capacitado e usado naquilo que ele era bom. Pega isso, irmão. Tem coisas que Deus, ele capacitou somente você. Talvez o dom que o Rafinha tem não é o mesmo dom que eu tenho. O dom que a Dai tem não é o mesmo dom que eu tenho. Mas no momento certo, a Dai vai ser usada conforme Deus quer sobre a vida dela. E a minha, a mesma coisa. José precisava ser usado no dom que ele tinha, no momento em que Faraó tinha o sonho. Então é por isso que nós precisamos ter paciência e esperar no Senhor aquilo poderoso que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Sabe, depois daquele momento, José, ele chega então, a Bíblia vai dizer que ele é colocado diante de Faraó. E aí eu não vou falar aqui os dois sonhos, mas ele vai falar de uma vaca gorda, uma vaca magra. Vai falar depois de... Esse cara tá zoando aqui. Não vou falar para não ofender aqui o pessoal aqui da frente. E aí então José, ele é colocado diante de Faraó para revelar aquele sonho. E aí José vai falar assim: o sonho que você teve, ele significa 7 anos de bonança, 7 anos de fartura, de grande colheita, de grandes coisas. Mas depois desses 7 anos, vão vir 7 anos de coisas de desgraça, vai vir 7 anos de fome, 7 anos de seca sobre o Egito. Então José, eu vejo que José, ele poderia ter parado nisso, irmão. Ele poderia ter chegado para Faraó, falado o que ele tinha que falar e ido embora. Mas a Bíblia vai dizer para nós, lá em Lucas capítulo 17, que aquele que faz somente o que é ordenado, aquele que faz somente o que pediram para ele fazer, ele é um servo mau. Então José, ele faz um pouco mais. Ele vai um pouco além. Além dele revelar o sonho, ele fala assim: talvez você precisa de alguém para cuidar das suas finanças. Você precisa de alguém para cuidar da colheita. Você precisa de alguém para que possa realizar grandes coisas, para que possa cuidar desses 7 anos de bonança. Então o Faraó vira para ele e fala assim: quem melhor do que você para fazer isso? Quem melhor do que você para fazer isso? E isso, irmão, de verdade, é algo que pesa no meu coração. Porque quantas vezes eu me sinto preguiçoso, eu me sinto... tá bom, eu vou fazer só o que me mandam fazer. Eu vou fazer só o básico, tá bom. Pediu para fazer isso, eu faço. Não pediu, eu não faço. Não, eu preciso ir ali falar... levar uma cesta básica, tá bom, eu vou falar, só levar a cesta básica. Eu não vou parar ali 10 minutos para falar do nome do Senhor Jesus. Eu não vou abrir as escrituras para aquela pessoa e falar de Deus. Não, ele pediu para eu fazer tal coisa. Não, é só para eu ir lá e arrumar a igreja. Irmão, será que nós podemos fazer algo a mais? O livro de Lucas está dizendo isso para nós. Toda vez que fazemos somente o que temos que fazer, somos um servo inútil. É isso que está escrito. Então José, por fazer algo a mais, por não ser um homem comum,
por ousar fazer algo a mais, falar algo a mais, ele foi colocado num cargo de grande responsabilidade, a ponto de Faraó dizer para ele assim: abaixo de mim, do meu trono, somente você, ninguém vai fazer nada aqui se não for pela sua ordem. Quantos de nós talvez gostaríamos de viver isso no Senhor? De recebermos algo de Deus e falar assim: cara, agora Deus vai me usar, agora eu vou ser usado poderosamente, agora eu entendi meu propósito, eu vou para cima. Eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo em Gálatas capítulo 6. Versículo 9. Esse texto, Paulo, ele vai nos dar uma indicação, e talvez é a dica que eu tenho para você nessa noite, para que você viva algo no Senhor, a ponto de chegar o dia que você será lembrado, a ponto de chegar o dia onde Deus ele vai te usar, assim como ele usou José, a ponto de chegar o dia que você vai entender o seu propósito, e você vai começar a fazer coisas extraordinárias sobre essa terra, você vai começar a fazer coisas extraordinárias por onde quer que você for, por onde quer que você pisar a plantas dos seus pés, no seu trabalho, na escola, na sua casa, aqui na igreja, e por onde quer que você for. A palavra do Senhor diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos, se por acaso não desistirmos. Não nos cansemos de fazer o bem, assim como José, ele não se cansou de fazer o bem. Quando ele precisava fazer o bem, ele fazia o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, até que no tempo certo nós colheremos, se por acaso não desistimos. Há uma regra nisso tudo, há uma regra, e a regra para você nessa noite é não desistir, é continuar, independente das circunstâncias, independente se a sua história possa estar parecida com a história de José, independente daquilo que você está vivendo, irmão, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo, o Senhor ele vai te colocar em lugares altos, no tempo certo você vai começar a ser usado por Deus. Acontece que muitas vezes nós queremos parar, nós queremos desistir, algo que eu tenho aprendido há muitos anos, 5 anos para falar a verdade com o pastor Pablo. Ele fala assim para mim: irmão, descansa, fecha tudo, fecha o WhatsApp, fecha as paradas, você não precisa parar, você não precisa sair dos ministérios, você não precisa sair da igreja, você não precisa fazer nada, cara, só descansa. Talvez o que você está precisando é de 1 semana, 2 semanas, descansando, sabe, irmão? Mas nunca desistindo, nunca parando. E quando você estiver bem, faça o bem para as pessoas também, porque no tempo certo o Senhor vai começar a te usar poderosamente. Isso é um segredo para nós. E aí a gente vai ver que depois aqui na história, né, que José ele é colocado diante dos seus irmãos. Lá no capítulo 45, a Bíblia vai dizer que ele é colocado diante dos seus irmãos, e naquele momento ele poderia ter se vingado de tudo que ele passou, de toda a injustiça que ele viveu, de tudo que fizeram com ele, de tudo que ele sofreu lá atrás, quando foi vendido pelos seus irmãos. Ele poderia ter se vingado naquele momento, mas José ele continuou sendo bom. A Bíblia vai dizer que então ele está diante dos irmãos dele, e ele começa ali a chorar, ele começa a dizer: não tenham medo, porque eu sou o irmão de vocês. E ele entende algo poderoso que nós precisamos entender nessa noite. Ele vai falar assim: tudo isso que aconteceu, não foi vocês que fizeram comigo, mas foi Deus que fez, para que vocês tivessem vida, para que vocês não passassem fome. Cara, imagina isso, ele virando para a pessoa que fez mal para ele, dizendo assim: isso precisou acontecer, para que você não passasse fome. Isso precisou acontecer, para que eu fosse colocado aqui, nesse lugar. Irmão, isso é muito poderoso. José ele tinha total ciência do chamado e do propósito dele. Ele tinha o senso de entender qual é o propósito e qual é o chamado dele. E por nós não entendermos, nós só ficamos dando cabeçada, nós só ficamos ferindo pessoas, nós só ficamos nos desanimando, nós ficamos deixando as coisas do Senhor de lado por não entender o nosso propósito. Sabe, irmão, algo que eu vejo aqui nessa história, quando José ele está ali diante dos irmãos dele, é aí que o coração dele é verdadeiramente testado. Provérbios capítulo 27, versículo 21 vai dizer assim: o coração do homem é testado pelos louvores que ele recebe. Pega isso, irmão, o coração do homem é testado
pelos louvores que ele recebe. Se você está achando que você está sendo testado no deserto, na angústia, na tristeza, irmão, espera você chegar na glória. Espera você chegar numa posição de autoridade. Espera você chegar num momento bom da sua vida. É aí que o seu coração vai ser testado. Porque naquele momento José podia ter rejeitado os irmãos dele, mas ele continuou sendo humilde. Ele continuou sendo uma pessoa boa. Quando você chegar no momento onde Deus vai começar a te usar, onde Ele vai te colocar em lugares altos, e você vai ser começado a usar poderosamente por Deus, é aí que o seu coração vai ser testado. Se você vai continuar sendo humilde, se você vai continuar sendo servo, se você vai continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu vejo essas qualidades na vida de José. José, ele era honesto. Ele poderia ter roubado o faraó, mas ele era honesto. E sabe do que mais? O pai dele, Jacó, era chamado de enganador. Como pode, pastor, o filho do enganador ser um homem honesto? Com quem ele aprendeu isso? Como ele foi construído a essência dele? Como foi construído aquilo que ele sabe, se o pai dele era chamado de enganador? E aí que está o problema. Muitos de nós às vezes queremos culpar as coisas do nosso passado, queremos culpar situações para dizer assim, é por isso que eu sou assim, irmão. Não, você não precisa ser assim. Deus não te fez para ser assim. Naquele momento, José ele poderia ter sido desonesto, roubado o faraó, mas ele era um homem honesto. Ele era um homem de coração bom. Ele era um homem que amava a sua família. E mesmo depois de ter sofrido isso diante da sua família, ele os amou, e a Bíblia vai dizer que ele até chorou por eles. Sabe, algo que eu vejo poderoso nessa história, nesse capítulo 45, que José, ele começa então a crescer, ele começa a avançar. E aí nós pensamos assim, cara, quando nós estamos nos dias bons, Dai, quando nós estamos assim, cara, estamos vivendo coisas extraordinárias no Senhor, é aí que entra um momento muito perigoso nas nossas vidas. É aí que o inimigo muitas vezes vem sobre nós para tentar nos parar com coisas que ele quer nos entregar, com coisas que ele quer antecipar nas nossas vidas. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que Jesus ele foi para o deserto. Ele ficou lá jejuando no deserto. Então Satanás ele pega Jesus e leva ele para um alto monte. E ele vai dizer assim para Jesus: veja tudo isso. Se você me adorar, tudo isso aqui será seu. O que você quer dizer com isso, pastor? O inimigo, irmão, ele fica muitas vezes nos tentando com desgraça, com sofrimento, com coisas ruins, com problemas. E aí quando ele vê, assim como José, que nós estamos chegando no nosso propósito, quando ele vê que mesmo assim nós permanecemos firmes no nosso propósito, ele tenta nos oferecer coisas para adiantar aquilo que Deus está preparando para a gente lá na frente. Você entendeu? O inimigo ele vai nos tentar de diversas formas, mas quando ele vê que não consegue, se você se permanecer firme no seu propósito, vai chegar um momento que ele vai começar a te oferecer coisas ainda maiores. Assim como ele fez com Jesus: se você me adorar, tudo isso aqui será seu. Mas Jesus não o adorou. E se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que tudo que existe na terra hoje foi entregue a Jesus. Tudo que há na terra foi entregue a Jesus, porque no momento certo ele esperou. Então eu vejo na vida de José esse mesmo nível de situação. Ele foi colocado ali então agora diante dos seus irmãos, e ele poderia ter tido uma atitude ruim, de agora que eu sou governador eu vou fazer o que eu quero e eles vão pagar o pior preço. Mas não, ele os amou também. Sabe, nessa noite algo que Deus colocou no meu coração e que Ele está nos chamando para isso, para sermos como José. Colocarmos nessa noite, irmão, meu convite para você é você fazer uma autoavaliação da sua vida, daquilo que você tem vivido, daquilo que você tem passado nesses dias. Quando eu estou aqui em cima eu costumo dizer assim, quando eu olho para vocês, eu não consigo enxergar a situação que você está vivendo hoje. Eu não consigo enxergar, mas existe um Deus sobre esse lugar que Ele enxerga o seu coração.
Existe um Deus sobre esse lugar que Ele está enxergando a fase que você está vivendo agora. Pode ser uma fase ruim, pode ser que você já esteja vivendo o melhor momento da sua vida e agora é o momento do seu coração começar a ser testado no Senhor para aquilo que você vai continuar ou não fazendo. Mas o Senhor, Ele nos chama para esse tempo, para quebrar algo. Eu estava essa semana em casa e eu vi lá um takezinho, acho que era no Instagram, não lembro o que era, eu achei muito interessante de trazer para a mensagem. É um provérbio oriental e esse provérbio diz assim: homens fortes criam situações de paz. Situações de paz, tempos bons, criam homens fracos. Homens fracos criam guerras. E guerras precisam criar homens fortes. É mais ou menos assim. Então aqui, a gente vê um loop. A gente fala assim, cara, homens fortes, então eles criam tempos bons. Os tempos bons, eles vão criar homens fracos. Homens fracos, eles vão criar tempos de guerra. E tempos de guerra criam homens fortes novamente. E o que eu entendo com isso, por que eu trouxe isso então, pastor? Porque eu acho que Deus está nos chamando nesse tempo para quebrar isso. Nós precisamos ser todo o tempo homens fortes, homens preparados, posicionados, homens e mulheres, filhos de Deus, posicionados para o propósito que Deus separou para a sua vida. Nós precisamos ser posicionados no propósito que Deus nos chamou para esse tempo. Então nessa noite eu quero quebrar, em nome de Jesus, toda espécie de cadeia sobre a sua vida, tudo aquilo que está te travando, irmão, de avançar, assim como travava José, assim como José estava preso naquele cárcere. Nessa noite você vai ser destravado para algo que o Senhor tem para a sua vida, irmão. Nessa noite, o início de outubro, Deus tem algo extraordinário e poderoso para fazer na sua vida, mas hoje você precisa tomar uma decisão. Eu não posso falar aqui, eu posso ficar aqui até a meia-noite, amém? Eu posso ficar aqui até altas horas falando, aí a gente abre a Bíblia de novo. E a gente começa a ler outra passagem, daqui a pouco o pastor sobe aqui e começa a pregar de novo. Imagina um culto assim. Só que se você não tomar uma decisão, irmão, se você não optar nessa noite por falar assim, pai, eu quero isso para a minha vida, faz como o Senhor fez com José, destrava aquilo que está parado em mim, me coloca agora, Pai, em nome de Jesus, para viver o propósito que o Senhor tem para mim nessa terra, porque eu vou te honrar, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito nesse tempo. Então, em nome de Jesus, eu queria te convidar nesse momento a se colocar de pé. Se o louvor puder vir aqui, para a gente poder adorar mais uma vez. Se coloque de pé nesse momento. Se você está aqui hoje, irmão, nessa noite, é porque eu tenho certeza que você não desistiu. Se você está aqui nesse culto, nessa noite, numa quarta-feira, onde muitos estão em casa assistindo TV, ou estão sei lá onde agora, é porque você tem algo com Deus. É porque você tem buscado algo no Senhor, é porque você não desistiu em meio às circunstâncias. E a palavra que eu tenho para você é que se você não desistiu nessa noite, Deus ele é poderoso para te entregar algo. Deus é poderoso nessa noite para fazer algo extraordinário sobre a sua vida. E a